Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita paz e muita ternura no seu coração, muitas bênçãos de Deus na sua vida. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando que a cada dia Deus nos ilumine, Deus nos conduza, Deus nos direcione através da sua palavra, porque só a palavra de Deus ela faz nova todas as coisas. Eu já me coloco na presença do Senhor nosso Deus, implorando dele a bênção, a graça, a proteção, a luz e a sabedoria para bem saber viver. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, da Tua luz, da Tua sabedoria, da Tua direção, que ande conduzindo a minha vida. Me dê a bênção, Senhor. Me dê a luz, Senhor. Me dê a sensatez, me dê a serenidade. Me dê realmente, Senhor, a graça necessária para viver na Tua presença. Que Teu Espírito me conduza e me ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a caneta, com o caderno na mão, com a Bíblia de Deus aqui no coração, nós vamos agora meditar a palavra no capítulo 11 do livro do Eclesiástico. O capítulo 11 é um capítulo um pouco maior. Nós vamos nos deter nos versículos essenciais para assim nos alimentarmos cada vez mais daquilo que a palavra de Deus ela traz ao nosso coração. Olha como começa o texto sagrado. A sabedoria do humilhado vai levantar-lhe a cabeça e o fará sentar-se no meio dos príncipes. Não louves alguém por sua aparência formosa, nem despreze quem é deforme em seu exterior. Pequena entre seus aliados é a abelha, mas seu produto tem primazia da doçura. Não te glories jamais dos teus trajes, nem te ensoberbeças no dia da honra, porque só as obras do Altíssimo são admiráveis, embora escondidas e invisíveis. Primeiro, entre tantos conselhos que nos é dado, não louve alguém só porque a pessoa tem aparência formosa. Não, é um culto ao exterior que se promove nos nossos tempos, nas redes sociais, nas falas, nas conversas. As pessoas que estão focadas no externo e estão criando uma casta de pessoas belas e discriminando os que não têm aparência ou formosura de acordo com os critérios da modernidade. Não caia nessa visão mundana. Pelo contrário, não desprezes quem tem alguma deformidade, talvez, no seu exterior. Essa pessoa tem alguma deformação na pele, no rosto, e nós não enxergamos a beleza única que aquela pessoa pode ter, porque o nosso foco é a beleza mundana, o nosso foco é justamente naquilo que é o exterior. E veja, às vezes a gente gosta de estar com uma roupinha bem vestida, bem arrumada, né? A vaidade que move o coração de muitos seres humanos é fixar-se nas suas roupas, né? Aqueles que gostam, aquelas que gostam de fazer de verdadeiros desfiles de roupas e assim por diante. Não sou consultor de moda e nem eu que vou dizer o que a pessoa deve usar ou não. Eu apenas tenho que dizer que a glória de uma pessoa jamais deve ser aquilo que ela veste. Que ela se revista das virtudes evangélicas, que ela se revista da simplicidade, da humildade. Use uma roupa bela, bonita, mas jamais para chamar a atenção sobre si e nem para se vangloriar daquilo que é a sua veste. E não te glorie jamais, guarde muito esse versículo 4, que a ordem que Deus nos dá aqui é não te gloriar jamais dos teus trajes, nas roupas externas. Não se orgulhar no dia de honra, porque a única coisa admirável neste mundo são as obras de Deus. E olha que as obras de Deus, o Senhor Altíssimo, elas são escondidas e invisíveis. Você veja que Deus, Criador de todas as coisas, Criador da única beleza,
a eterna beleza, a sublime beleza, ele se esconde. Se esconde atrás da verdadeira beleza que salva. Então, se temos que exaltar, que exaltado seja Deus. Se nós precisamos glorificar, glorificado seja Deus. Cuidado, porque o orgulho, a soberba, leva a pessoa a querer ter reconhecimentos, ser louvada, agraciada, curtida, exaltada por aquilo que ela faz, por aquilo que ela cria, por aquilo que ela canta, por aquilo que ela prega, por aquilo que ela produz. Não, o Criador é um só, Deus, o Senhor do Universo. E aqueles que são criadores segundo o coração de Deus se escondem na humildade, como Deus se esconde por trás de toda a sua obra criada. A alma que se encontra com Deus é a alma que se invade pela humildade, nunca pela grandiosidade, pelo orgulho, pela soberba, pelas vantagens humanas e mundanas. A riqueza da palavra de Deus nos leva mais adiante. O versículo 7 nos diz o seguinte: antes de averiguar, não censures ninguém. Depois de interrogar, porém, repreende apenas com justiça. Antes de ouvires, nada respondas. No meio da palavra do outro, não te intrometas. Não disputes sobre aquilo que não te diz respeito. E em contenda de pecadores, não te metas. Eu começo pelo final já, tá? Não se meta em contendas, em brigas, disputas entre pessoas que estão ali brigando por causa das suas vaidades, dos seus pecados. Não entre nessas disputas, por favor, de jeito nenhum. Se uma coisa não diz respeito a você, a gente gosta muito de se intrometer, como diz o outro, na conversa dos outros. Primeiro, não tem aquele ouvido curioso de querer sempre ouvir o que o outro está conversando, dizendo e falando. Mas, se por acaso escutou, não entres, por favor, na conversa que você não foi chamado e não entre na conversa que não te diz respeito. Não seja aquela pessoa atrevida que quer conversar, entrar, discutir, falar a respeito de tudo. Isso te torna mal e vai te deixar você uma pessoa sempre mal, psicologicamente falando, fisicamente falando, porque isso enfraquece demasiadamente o nosso ser. Aprenda antes a ouvir. Nunca responda uma coisa sem primeiro ter ouvido, compreendido e entendido a palavra que vem do outro. Averigue antes de censurar alguém. Procure saber, interrogar, seja justo para não cometer injustiças quando fores repreender alguém. Filho e filha, no versículo 10, que tua atividade não esteja em muitas coisas. Se te apressares, não estarás isento do delito. Se perseguires, não alcançarás, e se correres, não escaparás. A quem se esforça, apresenta-te e sofre, e tanto mais fica desprovido. Há outros fracos precisando de ajuda e mais carentes de força e ricos só em miséria. Veja bem, não procure realizar muitas atividades, porque você se apressa e você não estará isento de cometer delito, falha, erro. Pessoa que faz uma coisa atrás da outra, atropela, faz tudo corrido. Tenho muitas coisas para fazer. Cuidado, porque tu fazes muitas coisas, porque são tuas responsabilidades, e acaba sendo muitas vezes realizando delitos naquilo que faz. Sendo agressivo, não prestando atenção, não dando atenção ao essencial. Não é que você tem que deixar de lado suas obrigações, compromissos e responsabilidades, não. Mas é fazer o que lhe é feito sem procurar juntar muita coisa para fazer, porque depois você acaba fazendo as coisas atropeladas, de mau jeito, e acaba cometendo delitos, como diz a palavra de Deus naquilo que nós ouvimos. E para encerrar, o versículo 21 diz o seguinte: permanece firme na tua tarefa, na tua obrigação, nos teus compromissos, ocupa-te bem dela,
Envelhece cumprindo teus deveres. Não admire as obras dos pecadores, mas confia em Deus e permanece firme no seu trabalho. Muito bem, eu vou agora chamar o Padre Antônio Xavier para que também esteja conosco na meditação da Palavra de Deus. O capítulo 11 do livro do Eclesiástico nos traz vários provérbios, vários ditos de sabedoria, e eles se relacionam com 3 grupos diferentes, né? Primeiro, a questão do julgamento, onde é atenuada aqui a maneira de se estabelecer um julgamento para que ele não venha a ser injusto. Depois se trata novamente da questão da perseverança e, por fim, nós temos a hospitalidade aqui colocada. É interessante esse detalhe da hospitalidade sobre o qual nós nos detemos. A hospitalidade é considerada dentro da Sagrada Escritura, e por isso nos escritos sapienciais, como é o caso do Eclesiástico, como algo de grandíssima demonstração de misericórdia. E o motivo é muito simples. O povo entende assim: a terra prometida, ela na verdade pertence a Deus, e Deus hospeda o seu povo na terra prometida. Então eles são hóspedes de Deus ali na terra prometida. E por causa disso, eles devem manifestar a mesma bondade e misericórdia que Deus demonstra com eles em relação aos outros, aqueles que são estrangeiros que ali passam, também os hospedando. É tão forte isso que Abraão chega a ser chamado de o grande modelo da hospitalidade. E no Novo Testamento, inclusive na carta aos Hebreus, se diz que sem saber hospedaram anjos aqueles que assim agiram por bondade, recordando aquela visita daqueles 3 personagens misteriosos, às vezes tidos como anjos, lá no livro do Gênesis, que vão até a casa de Abraão. A hospitalidade é aqui colocada exatamente nesse sentido importante de alguém que está transladando, está fazendo uma viagem comprida e que depende integralmente da boa vontade dos outros. Se não encontrasse hospitalidade da parte dos outros, acabaria passando por uma situação muito difícil, que seria aquela de ter que passar a noite ao relento. E esse tipo de problema era muito grave porque tinham ladrões, coisas assim, né? Por isso a hospitalidade é uma obra de misericórdia, um jeito de copiar a ação de Deus, uma forma de gratidão por aquilo que se recebeu de Deus em relação aos outros. E nesse caso, quase sempre se tratam de estrangeiros, até de outros povos. Que beleza, gente! Obrigado aí, Padre Antônio Xavier, por essa contribuição rica, maravilhosa e abençoada. E nós só podemos agora implorar de Deus a sua bênção, implorar de Deus a sua graça, implorar de Deus a sua luz, implorar que o Senhor nos abençoe com sua sabedoria eterna. Nos dê realmente a verdadeira humildade para sermos conduzidos pela Tua Palavra e para guardarmos a Sua Palavra no nosso coração e na nossa vida. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos com Teu amor, abençoe-nos com Tua ternura, abençoe-nos com Tua graça. Dai-nos o Teu amor e dai-nos a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É essa bênção que eu desejo a você, é essa bênção que eu desejo à sua casa, é essa bênção que eu desejo que a Palavra de Deus produza na sua vida. Nós ficamos por aqui. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.